Boa tarde, tudo bem? Estou aqui hoje com mais um vídeo para falar aqui da Palavra de Deus. Hoje eu estou com um tema aqui, que é um tema que nós vamos falar do inimigo de Deus. É para nós sabermos se os diabos, os demônios existem, né? Vamos então ver o que a Bíblia nos diz, a resposta da Bíblia. Sim, os demônios são anjos que pecaram, criaturas espirituais que se rebelaram contra Deus. Então os demônios são anjos, criaturas espirituais que pecaram contra Deus, se rebelaram contra Deus. O primeiro anjo a se tornar um demônio foi Satanás, o diabo, a quem a Bíblia chama de governantes dos demônios. Então, o diabo, o Satanás, ele é o governante dos demônios. Vamos ver o que diz em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, com relação aos demônios. De fato, Deus não se refreou de punir os anjos que pecaram, mas ele os lançou no Tártaro, acorrentando-os em intensa escuridão e reservando-os para o julgamento. Então, está dizendo aqui que Deus, ele repreendeu esses demônios e eles estão guardados para o julgamento que ocorrerá, que vai ser por intermédio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, vamos ver também agora em Mateus, capítulo 12, versículo 24 e 26, ver o que diz em Mateus. Vamos lá no livro de Mateus. Ouvindo isso, os fariseus disseram: esse homem não expulsa os demônios, senão por meio de Beelzebu, o governante dos demônios. Então Satanás tem um nome também, que aquele povo daquela época parece que já até conhecia ele, porque deu o nome dele de Beelzebu, né? Quer dizer, o governante dos demônios. Naquela época, aquele povo hipócrita, né? Aí vamos ver aqui o versículo 26. Do mesmo modo, se Satanás expulsa Satanás, ele ficou dividido contra si mesmo. Então, como o seu reino ficará de pé? Aqui está questionando se o Satanás expulsa o Satanás, como é que o reino dele vai permanecer de pé? Porque, na verdade, a única pessoa que expulsou o demônio, que naquela época o demônio podia, né, materializar no corpo das pessoas, aí a única pessoa que tinha o poder para fazer isso era Jesus Cristo, que tirava o demônio do corpo das pessoas, que eles tinham a capacidade de se fazer isso, né? Materializar no corpo das pessoas. Na rebelião nos dias de Noé, vamos ver aqui um relato que diz, e depois nós vamos confirmar na Bíblia o que houve na época de Noé. A Bíblia registra uma rebelião de anjos antes do dilúvio nos dias de Noé. Os filhos do verdadeiro Deus começaram a notar as filhas dos homens, que elas eram lindas, belas, e foram tomar para si esposas, a saber, todas as que eles escolheram. Aqui é um relato que diz que na época de na época de Noé, os anjos lá do céu, eles podiam ir no céu, vir na terra, ir no céu e vir na terra. Eles tinham livre-arbítrio de estar tanto no céu como na terra. Então, quando Jesus morreu, né, que veio aqui na terra, morreu e ressuscitou, a primeira coisa que ele fez era expulsar esses anjos lá do céu, Satanás e os seus anjos. Agora eles não vão mais no céu, não vão, porque Jesus expulsou eles de lá, quando Jesus ressuscitou. Mas a questão aqui é que esses mesmos anjos, eles viram as mulheres aqui da terra, as mulheres lindas, muito bonitas, aquelas mulheres da época de Noé. E o que eles fizeram? Eles se materializaram em corpo de um homem e teve relações com aquelas lindas mulheres daquela época de Noé. Mas o que acontece? Quando veio o dilúvio, que Deus trouxe o dilúvio, né?
Esses anjos, eles, por serem anjos, por serem criaturas espirituais malignas, né, que rebelaram contra Deus, eles podiam ainda ir para o céu. Aí, quando veio o dilúvio, eles se materializaram do corpo daquelas pessoas e voltaram para o céu, que eles já tinham essa possibilidade de ficar no céu e aqui na terra, porque naquela época, então, Jesus não tinha vindo aqui na terra. Esse texto que eu estou relatando está no Velho Testamento, que fala de Noé, na época de Noé, que houve essa rebelião dos anjos, porque Deus fala, os filhos dele, os verdadeiros filhos, porque os anjos também são filhos de Deus. Mas vamos ver o que diz em Gênesis, capítulo 6, versículo 2, que é o primeiro livro da Bíblia, para nós entendermos essa questão sobre os anjos e demônios. Vamos lá então, em Gênesis capítulo 6, versículo 2, diz assim: os filhos do verdadeiro Deus perceberam que as filhas dos homens eram bonitas, e eles tomaram como esposa todas as que escolheram. Observe esse texto, que muitas pessoas que leiam a Bíblia não entendem o significado desse texto. Pensa que os próprios homens, filhos de Deus, somos eu, você, mas não é. Esses anjos, filhos de Deus, que estão revelando aqui, nesse texto, é os anjos espirituais. Por isso que Deus diz assim logo no início, ó, os filhos do verdadeiro Deus perceberam que as filhas dos homens eram bonitas. Eles perceberam, como eu já havia dito antes, né? Então, o que acontece? Esses anjos se materializaram nessas pessoas, tiveram filho com essas mulheres na época. A Bíblia chama esses filhos que eles tiveram, né, com essa mulher de homens de famas, são aqueles gigantes, tipo assim, o Golias era filho de anjos, né, provavelmente, tá certo? Mas vamos assim continuar aqui a gente entender. Esses anjos maus, ao decair, ou chamados de decaídos, né, porque eles caíram do céu para cá, né, abandonaram a sua própria moradia correta. Onde que era a moradia deles? E era correta essa moradia? No céu e não aqui na terra. E se materializaram em corpos humanos, a fim de ter relações sexuais com as mulheres, como eu acabei de dizer para vocês aí agora. Vamos ver o que diz o texto de Judas, capítulo 6. E os anjos que não mantiveram sua posição original, mas abandonaram sua própria morada correta, ele resolveu em correntes eternas e em intensa escuridão para o julgamento do grande dia. Então, esses anjos, eles estão reservados para o julgamento do grande dia que virá, que vai ser da grande destruição. Não pensa vocês que a destruição quando vier, não vai ser só para os humanos que estão aqui na terra que faz coisas más, não. Vão ser para esses anjos também. O tempo deles vai chegar. Por isso que Satanás, quando Jesus chegou para expulsar um demônio lá de uma pessoa que estava endemoniada, o Satanás disse para ele: que tem a ver contigo, filho do Altíssimo Deus? Ainda não chegou o meu tempo designado. Quer dizer, ele sabe que tem aquele tempo dele específico, né? Porque senão eu não falava do tempo designado, não é verdade? Está relatado na Bíblia, tá certo? Vocês podem ler lá que está lá o que eu estou falando, né? Então, vamos continuar aqui para que nós possamos entender. Quando ocorreu o dilúvio, os anjos rebeldes abandonaram seus corpos humanos e voltaram ao céu, mas eles foram expulsos da família de Deus, e como parte dessa punição, os demônios não podem mais assumir forma humana. Então, o que acontece? Depois que Deus fez essa punição aos anjos, que puniu eles por tanta maldade que eles fizeram, né, e estão fazendo até hoje, eles não têm mais esse poder de se materializar como homem, não tem. Deus tirou esse poder deles, tá certo? Então, vamos ler aqui que está escrito em Efésios, capítulo 6, versículo 11 e 12, para que
possamos entender melhor, vamos ver aqui, que está citando aqui, vistam a armadura completa de Deus para que possam se manter firmes contra as armadilhas do diabo, pois temos uma luta não contra sangue e carne, mas contra os governos, contra as autoridades, contra os governantes mundiais dessa escuridão, contra as forças espirituais malignas nos lugares celestiais. Aqui é um conselho que no texto de Efésios, que é no capítulo 6, versículo 11 e 12, dizendo para que nós, eu, você, evitarmos as artimanhas do diabo, que é para a gente se revestir da armadura completa de Deus. Essa armadura ela é simbólica, tá certo? Não é que você vai comprar uma armadura igual aquela daqueles guerreiros da antiguidade, não, viu? E sair usando ela aí para a rua fora, não, tá certo? Isso aí é no sentido simbólico, tá certo? Então, eles não podem mais ir para o céu. Por isso que a Terra está aqui, desse jeito, nessa situação que se encontra hoje, né? Com muita morte, muitos assassinatos, muitas doenças incuráveis, muitas pestilências,